você possa sentir pelo poder do Espírito Santo, amém? Porque eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite. E eu não quero que venha nada de mim, porque se vier de mim não transforma, mas eu sei que se vier do Espírito Santo, ele é capaz de ir até a divisa de juntas e medulas e fazer com que o seu coração seja transformado nesta tarde, amém? Senhor, obrigado, Pai, eu te agradeço por esta oportunidade que o Senhor me dá para poder mais uma vez falar para a tua igreja, Senhor, transmitir aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. E durante ontem, pelas madrugadas, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me passado, Senhor, instruções sobre o que a sua igreja necessita ouvir, Senhor. Que não seja nada de mim, mas que seja pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Que possa nesta noite, Senhor, ser transmitida aos teus filhos a tua vontade, a tua palavra, Senhor. Seja uma palavra para corrigir, para consolar, para direcionar, que seja de acordo à tua vontade e não a minha, Senhor. Então, fala com o teu povo nesta noite e usa-me, Pai, apenas como um instrumento nas tuas mãos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, abra comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 29. Como o pastor aí de costume dá um tempinho, né? Para que os irmãos que não estão muito acostumados possam também nos seguir. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 29. Depois de Reis. Samuel, Reis e Crônicas. Capítulo de número 29, nós vamos ler os versículos 11 a 14, amém? Que diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. E riquezas e glórias vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder. E na tua mão estão o engrandecer e o dar força a tudo. 13. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Atenção, porque tudo vem de ti, e do que eu te dou, e o que é teu, te damos. Amém, irmãos? Eu gosto dessa palavra porque ela mostra a diferença entre Deus e o seu povo, entre Deus e a sua criação, entre Deus e um rei, né? Porque as crônicas são a história dos reis. Mesmo eles tendo poder, mesmo ele tendo autoridade dada pelo próprio Deus, mesmo ele tendo riquezas, mesmo eles tendo tudo que podia ter neste lugar, essa palavra diz que ainda assim há alguém maior. Ainda assim há alguém que é maior do que os reis. E o interessante nesta palavra é que no fim ele diz, porque tudo vem de ti, e do que é teu te damos. O entendimento dessa pessoa, desse rei, se não estou enganado, Davi, fala exatamente que ele entende que mesmo ele tendo muito, nada é dele. Mesmo ele esbanjando em riquezas, em ouros, em alimentos, em palácios, em terras, em bois, em ovelhas, ele entende que, na verdade, nada daquilo lhe pertence. E quando ele oferta a Deus, quando ele faz sacrifício a Deus, ele sabe que ele está dando a Deus o que é de Deus. Porque, no fundo, nada é dele.
Irmãos, e isso tem faltado dentro do coração dos crentes. Entender que há um Deus que é dono de tudo e senhor de todas as coisas, inclusive da sua vida. Está faltando nas pessoas o entendimento de que a casa que você tem, o trabalho que você tem, o carro que você tem, a roupa que você tem, o alimento que você tem todos os dias, ainda é de Deus. Ele permite que você usufrua dessas coisas, porque quem criou foi Ele, e Ele permite que você usufrua dessas coisas. Porque no Jardim do Éden, quando ele cria o jardim criadão, ele cria todo o alimento, ele fala, olha, isso tudo que eu criei, e eu te dou para alimento. Mas ele não disse, isso é seu. Ele disse, eu dou, você pode comer o que você quiser. Mas tudo permanecia de Deus. Então, a falta de entendimento de que tudo é de Deus tem trazido dentro da igreja crentes fracos que não entendem a sua posição diante do reino de Deus. Porque uma vez que você pensa que o que você tem é seu, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo seu intelecto, pelas suas coisas, você está dizendo que aquilo tudo que você está produzindo, na verdade, você quem criou aquilo. Você tem aquilo porque você é bom. Irmão, bom é só Deus. Desde o princípio, irmão, o que aconteceu no Jardim do Éden? A serpente procurou enganar o homem. Primeiro, ela tentou ser igual a Deus, porque diz que ela era um anjo de luz. E foi lançado do céu para a terra. E quando ela está lá, na árvore, que era proibida por Deus, de Eva e Adão se aproximarem, que ela vai conversar com eles, tentando enganá-los, a primeira coisa que ela faz também é tentar mostrar para eles que eles podem ser igual a Deus. E isso até hoje, irmãos, não mudou. A serpente tem usado a mesma história durante anos e anos e anos, tentando tirar de Deus e dar para o homem aquilo que não lhe pertence. Isso ele fez com Jesus. Quando ele tentou, ele mostrou, olha, tudo isso é meu. Se me adorares, eu te dou. Ele ia dar o quê, se nada era dele? E ele continua mentindo da mesma forma até o dia de hoje. E muitas pessoas têm caído na mentira do diabo. E quando isso acontece, irmãos, quando o homem pensa que ele é independente de Deus, muitas pessoas acabam acreditando que conseguem a salvação em si mesmo. Acabam acreditando que elas não precisam de Deus para se salvar. Como eu falei na última terça-feira passada, as suas leis morais, as suas próprias formas de pensar, ela acredita que isso é suficiente para que ela alcance o céu. E muitas das vezes essa nossa forma de pensar anula Cristo da nossa vida, porque nós vamos alcançar o céu pelos nossos esforços e não pelo sacrifício de Cristo. Então o inimigo, ele não tem usado história diferente. Ele continua usando a mesma coisa. E uma coisa que ele tem feito, ele tem conseguido mudar o relacionamento do homem para com Deus. A gente vê aqui, na leitura que nós fizemos em 1 Crônicas, um rei, quando ele fala de Deus, ele chama ele de Senhor, sendo o rei a maior autoridade diante do seu povo, mas ele entende que há alguém acima dele. Ele entende que há um Senhor. Mas o que acontece quando você tem um Senhor, você é servo. Então você
Não adianta, você não tem opinião, você obedece. O seu Senhor manda, você faz. Você não questiona, você apenas obedece. Mas o inimigo, ele tem conseguido transformar a forma da gente se relacionar com Deus. Hoje em dia, muitas pessoas não têm um relacionamento senhor-servo. Hoje em dia, as pessoas têm um relacionamento empregador-empregado. O que isso significa? Que você faz o seu serviço, mas você está esperando o seu salário. Então, você faz a obra, você faz isso, ou você faz aquilo. Deus, ele tem que, no final das contas, te dar o pagamento. Você não é um servo que tem apenas que obedecer. Você está trabalhando para Deus e Deus tem que te retribuir com um salário, com uma bênção. Eu orei, Deus tem que responder. Eu jejuei, Deus tem que responder. Ele tem que dar aquilo que eu estou pedindo, porque eu estou fazendo a obra. Eu vou na igreja todo domingo, então Deus tem que me dar. Eu sou dizimista, Deus tem que fazer. Então, a nossa relação com Deus não é mais eu faço porque eu obedeço. Eu faço na esperança de receber do meu empregador um retorno. Entendendo que não somos nós que determinamos nem a hora, nem a vontade, e se Deus dá ou não dá. Quando ele é Senhor, ele diz, eu dou ou eu não dou, e ponto. Mas aí isso tem criado crentes falhos, porque não conseguem entender que o que você faz para Deus, o máximo que você faça para Deus, uma vez que você se diz cristão, nunca será suficiente pelo que ele já fez por você. Então, uma vez que nunca é suficiente, não há salário para você. A não ser que, pela misericórdia de Deus, ele ache graça e te abençoe. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele cuida de você. Mas o problema é a forma com que a gente tem se relacionado com Deus. Muitas pessoas têm cobrado de Deus algo que Deus não é obrigado a dar. Tem pessoas que têm colocado Deus na parede, dizendo, esse mês tem que acontecer isso, porque eu estou orando e tem que acontecer. Não tem que acontecer. Vai acontecer se ele assim determinar. Porque ele é Senhor, ele não é seu empregador. Uma vez que você se coloca na função de servo, você simplesmente faz porque você é obediente. Antigamente, quando existia a época dos escravos, escravo só obedecia. E o que ele recebia? Pão para comer, o alimento do dia a dia, e acabou. Ele não questionava, eu já trabalhei mais do que eu quero receber mais. Você é servo. Eu mando, você obedece. E ainda ache bom de eu te dar o que comer. Porque nós temos que entender que nós somos criaturas dele. Então, nós somos feitos para a honra e glória e louvor dele. Não meu e não seu. Em 2 Reis 17:33, se os irmãos quiserem abrir, você vai encontrar lá. Assim temiam ao Senhor, mas também serviam a seus deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. 2 Reis, capítulo 17, versículo 33. O que a gente vê mais hoje são crentes sem identidade cristã. São crentes que se adequam à cultura do país em que ele está. E isso não pode acontecer. Uma vez em que você é cidadão do céu, uma vez que você cria uma identidade cristã, você é igual em qualquer lugar. Ah, mas na Suíça eles fazem isso. Problema deles. Eu sou um cidadão do céu, eu sou um crente. Isso a Bíblia não concorda, não interessa onde eu estou. Daniel, José, eram pessoas que tinham identidade.
Eram pessoas que foram criados na palavra. E quando foram afastados do seu povo, do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, foram levados para uma terra estranha, não se contaminaram com a cultura daquele mundo. Mas hoje as pessoas fazem exatamente o que está acontecendo aqui. Elas querem servir a Deus e também aos costumes das terras onde eles estão. E isso não é uma identidade cristã. Quando você vai viajar que não tem o pastor para te olhar, não tem os irmãos para te olhar, você continua sendo a mesma pessoa cristã que você mostra que você é quando você está aqui. Quando você está só, você faz as mesmas coisas. Quando você está com o controle da televisão na mão, quando você está com algumas revistas na mão, quando você está andando na internet, a sua identidade permanece a mesma ou você tem duas identidades? Porque aqui nós temos liberdade de pregar o evangelho. Aqui nós temos liberdade de ser cristão. Eu não digo nem de pregar, mas de ser cristão você tem essa liberdade de pegar a sua Bíblia, andar com ela na rua. Mas o que falta em muita gente não é Bíblia, falta identidade. Porque querem ser igual ao lugar onde estão. E vocês acabam adorando a dois deuses. Porque você quer servir a Deus, mas não quer abandonar os costumes do lugar onde você vive. Em Oséias 10, Oséias capítulo 10, versículo 2, na parte A, diz assim: o seu coração está dividido, por isso serão culpados. Irmãos, o seu coração tem que estar voltado apenas para Deus. O seu coração não pode querer as coisas desse mundo. Muitas pessoas estão se dividindo, estão amando o mundo e amando a Deus ao mesmo tempo. Algo que a Bíblia nos ensina a ser impossível. Muitos de vocês conhecem esse versículo, que não podem amar a dois senhores, não podem servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Deus não divide a sua glória com ninguém. E Deus, ele também não vai dividir você com ninguém. Ou você está com ele, ou você não está. Eu gosto de uma historinha que diz daquele rapaz que está em cima do muro. De um lado tem um anjo, do outro lado tem o diabo. E ele está em cima do muro. Não sabe para onde vai. E o anjo está lá chamando, vem para cá, vem para o meu lado, vem. E está lá se matando, e chamando, e se gastando. E do outro lado o diabo não fala nada. Está calado. E aquele rapaz, ele fica encucado com isso. O anjo está aqui, se esgoelando, está se matando, me chamando para ir para o lado dele. Mas o diabo não fala nada. O diabo, você não vai falar nada não? Para quê? O muro é meu. Então ele já tinha escolhido um lado. Então, irmãos, a gente não pode cochear entre dois pensamentos. Não interessa onde você esteja. Não interessa para onde você vá. Uma vez que você tem uma identidade cristã, você é igual em qualquer lugar. O que acontece? Uma vez eu preguei na igreja sobre Jonas e o grande peixe. E eu quero que você leia comigo, porque há muitos crentes como Jonas. Abra comigo no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Quantas pessoas a gente não conhece que bate no peito, enche a boca para falar que é crente, que ama a Deus, que Deus é Senhor da sua vida, que a sua vida está entregue a Deus, né? Quantas e quantas pessoas a gente não conhece assim? Porém, a gente sabe que Jonas foi chamado por Deus, falou, vai a Nínive. Mas Jonas quis se esconder da face do Senhor. E foi e pegou um barco para Tarsis, desobedecendo. Crente desobediente. Ninguém está vendo. Manda ir para um lugar, mas ele está fazendo outro. Mas acontece que quando Deus vai atrás e põe uma situação difícil,
Então a gente vai ler aqui. A gente conhece a história de Jonas, não vou ler a história de Jonas. O que me interessa é apenas esse pedaço aqui. Jonas capítulo 1, versículo 8 e 9. Então lhe disseram, declara-nos, quando o barco já estava quase afundando. Declara-nos tu agora, eles falando para Jonas, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E olha o que Jonas fala. Sou eu, hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O cara está em desobediência, fugindo da presença de Deus e está se declarando obediente a Deus. E está dizendo que é crente. O cara está em plena desobediência com Deus, fazendo o que não é reto a Deus. E quando pergunta quem é você, eu sou crente, temente a Deus, em plena desobediência. Quantas e quantas pessoas não têm vivido esse falso evangelho? Quantas pessoas não têm vivido essa falsa vida cristã, dizendo que são crentes, mas têm feito tudo ao contrário do que Deus tem falado? Quantos Jonas não existem dentro da igreja, onde Deus manda ir para Nínive e ele vive indo para Tarsis? E o inimigo sempre vai ter um barco preparado quando você decidir desobedecer a Deus. Ele vai facilitar a sua vida para isso. Quantos e quantos Jonas não tem dentro da igreja? Dizendo que teme a Deus. A palavra que eu dei passada foi sobre o temor de Deus. Sobre obediência, quer dizer obediência a Deus. Respeito a Deus. Eu sou hebreu. Eu respeito a Deus. Eu sou hebreu. Eu obedeço a Deus. Como? Se ele está indo exatamente ao contrário da palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho falado, muitas pessoas têm vivido uma falsa vida cristã. Eles estão expostos ao verdadeiro evangelho. Porque eu dou graças a Deus pela nossa igreja, pelos nossos pastores, pelos pregadores da nossa igreja. Porque a gente não passa a mão no pecado. Se é para falar, a gente fala. Se é para corrigir, a gente corrige. O problema é, tá tendo ensinamento? Tá. Agora, tá tendo aprendizado? Isso depende de você. Porque ensinar e direcionar é a nossa parte. Seguir e obedecer é a de vocês. Está tendo ensinamento, mas se está tendo realmente aprendizado, isso é de cada um de vocês. Não é uma responsabilidade nossa, porque aí eu não posso mudar a sua cabeça. Mas vocês estão sendo expostos à palavra diariamente, palavras de correção, palavras de direção. Agora, a obediência, meu irmão, depende de cada um de vocês. A gente tem que entender, ou Deus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Ele não aceita metade. Ele não aceita divisão. Ou Ele manda em tudo na sua vida, ou Ele não manda em nada. Leia comigo 1 Coríntios 10, 21. Domingo agora era para a gente ter a Santa Ceia do Senhor, que infelizmente não vamos poder nos reunir para isso. Mas olha o que diz 1 Coríntios 10, 21. Primeira Coríntios 10, 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Irmãos, uma vez que você toma do cálice do Senhor, que você se senta à mesa do Senhor, você não pode participar também da mesa de demônios. Quando a gente faz a leitura da Santa Ceia, lá está escrito que julgue-se cada um a si mesmo, olhe para si mesmo. Veja o que você tem feito com a sua vida. Porque se você tem tomado cálices do demônio, sentado à mesa do demônio, Deus não vai aceitar que você tome da dele. A gente não pode se misturar com as coisas deste mundo, irmãos. Porque o mundo jaz do maligno. Jesus, quando ele faz oração ao Pai, ele fala, eu não os peço que tire do mundo, mas que os guarde do mundo.
Então, nós temos uma proteção divina, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a passar o dia a dia. Mas a gente tem que entender que isso não significa que a gente tem que se misturar com eles. A gente não tem que fazer o que eles fazem. A gente tem que ter uma vida reta de temor diante de Deus. Quantas e quantas pessoas não têm procurado a igreja ou têm tido fé para alcançar bênçãos aqui? Irmãos, e isso não é novo. Na época de Jesus, em que Jesus estava aqui como homem, diz que centenas, diz que milhares de pessoas seguiam a Cristo. Todos eram convertidos? Sabe o que a maioria queria? Pão e peixe. O que a maioria queria era bênção. Muitos seguiam a Cristo e acreditavam nas suas profecias, no que ele falava, que ele curava, mas muito poucas pessoas entendiam que ele era o Salvador do mundo. Muitos queriam bênção. Muitos acreditavam em Cristo e procuravam andar perto de Cristo para adquirir bênçãos, mas não salvação. E você vê que quando ele está lá falando, tem milhares de pessoas. Quantas pessoas no fim da pregação dele vêm e se rendem aos pés dele? Uma. Vem, se ajoelha e adora a Jesus. E o resto da multidão? Porque muitos são seguidores, mas poucos são discípulos de verdade. Poucos realmente querem aprender o que Jesus está falando. Muitos apenas ouvem porque no fim tem bênção. Mas aprender e aplicar são poucos. Por isso que da multidão, ele escolhe 12. Para que possam sair. Mas existiam muitas pessoas que viviam seguindo Jesus. Ele seleciona 12, discipula os 12 e manda os 12 embora para poder pregar o evangelho. Então, muitas pessoas, Jesus não andava só com os 12, uma multidão sempre seguia Jesus. E hoje na igreja não é diferente. Eu quero que você leia comigo 1 Coríntios, você já está em Coríntios, vai para o capítulo 15, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Amém? Diz assim: se esperamos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. O que ele está dizendo aqui? Se a sua fé em Cristo é só para arrecadar bens neste mundo, porque eu quero ter uma casa melhor, porque eu quero casar, porque eu quero ter um apartamento, porque eu quero ter um emprego, eu quero ter um carro zero, eu quero crescer na vida. Se a sua fé em Cristo é só para esse mundo, você, eu ou qualquer um que tenha essa visão é o mais miserável de todos os homens. Porque o que Jesus tem para te dar não é carro, não é casa, é salvação. E é esse o motivo que ele veio aqui. Deus nunca deixou faltar pão na sua mesa. Então não se preocupe com o resto. Procure primeiro as coisas do céu e as demais ele vai acrescentar. Então a nossa fé em Cristo não pode ser uma visão horizontal, ela tem que ser vertical. Quando você olhar para Cristo é para olhar para o céu, é para olhar para a salvação, é para olhar na remissão dos seus pecados, para o preço que foi pago por você e não para que você tenha uma casa, não para que você tenha um carro zero. Se a sua fé em Cristo é para arrecadar bens neste mundo, você é um miserável, diz a Bíblia. Um grande problema, irmãos, é que essa nossa falha de testemunho tem impedido muitas pessoas de realmente entender que para chegar no céu, precisa de Jesus. Quantas pessoas não têm pensado que podem alcançar o céu, cada uma à sua maneira, pelo nosso falho testemunho? Porque se em tudo na sua vida não for Deus,
as outras pessoas vão pensar a mesma coisa. Se você acha que você pode chegar no céu porque você é melhor, você canta bem, você prega bem, você vai para a igreja todo domingo, você dá dízimo, você é uma pessoa que faz isso, que entrega panfletinho na rua, e não sei o quê, e não é por Cristo, há muitas pessoas que vão continuar pensando que há vários caminhos para chegar ao céu. E não há vários caminhos para chegar ao céu. Porque em João 14,6, Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vai chegar a Deus se não for por Jesus. Não tem outro caminho, irmão. Então, se o seu caminho para chegar a Deus não é Jesus, esse seu falso testemunho vai levar outras pessoas a continuarem pensando que é assim. E elas não vão chegar, inclusive você. Porque se não for Cristo, você não chega. Porque se não for por ele, não vai ser o costume desse mundo, não é o costume da Suíça, não é o dinheiro que você tem na conta, não é o seu intelecto, não é formação que você tem diploma na parede. Nem diploma de teologia vai te levar para o céu. Nem o diploma de teologia te leva para o céu se você não tem uma vida reta com Deus. Eu posso pregar aqui e converter todo mundo, mas se eu não tenho vida com Deus, acontece o que acontece na Bíblia. O que adianta salvar o mundo todo e perder a minha alma? Eu posso saber da palavra, mas se eu não vivo a palavra, de nada vale, irmão. Eu vou salvar você, mas eu vou me perder. De que adiantou para mim? Ou você acha que porque eu te salvo, eu ganho, eu recebo? Não. A salvação é individual. Eu tenho também que lutar dia após dia contra essa carne aqui que quer o mal. Eu sou como Paulo. O que eu não quero fazer, eu faço. Mas o que eu devo fazer, eu não consigo. Mas eu procuro ser imitador de Cristo com todas as minhas forças, irmão. Dia após dia. Tentação após tentação. Tentando errar menos. Tentando fazer a vontade de Deus. Tendo uma vida reta com o Senhor, procurando ser exemplo em tudo que eu faço e para que todos aqueles que estão à minha volta possam entender que haja dificuldade, mas eu não abro mão de Cristo. E assim tem que ser a nossa vida, irmãos. Em 1 Timóteo 2,5, porque há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não há outro. Não tem outra forma. Ninguém vai interceder por você. Ninguém. Não tem Maria, não tem João, não tem Pedro, não tem Paulo, não tem pai, não tem mãe. Ninguém consegue fazer com que você chegue diante de Deus. Ninguém é mediador entre o seu pecado e Deus, senão Jesus Cristo, que quem pagou o preço. Não me entenda mal. A sua oração, a sua intercessão, ela é importante. Por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas o que ela faz? Ela faz com que Deus gere oportunidades para que essa pessoa venha a se render aos pés de Cristo. Mas aquele que perdoa pecado é Cristo. Então, a sua intercessão faz com que Deus mova céus e terra. E faça com que oportunidades atrás de oportunidades sejam geradas. Para que essas pessoas a quem você está intercedendo possam alcançar a salvação através do conhecimento de Cristo. Mas a salvação é individual. Continue orando. Continue intercedendo. Porque Deus há de fazer mover céus e terra por aqueles com quem você está orando. Mas entendamos que só há um que chega diante de Deus para poder perdoar os seus pecados. E o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Irmãos, eu quero que você leia comigo Romanos 10:14. Romanos, capítulo 10, versículo 14. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele
de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Irmãos, a sua vida em Cristo é a Bíblia do ímpio. Como que você quer que ele volte, venha para Cristo, que ele se converta, que eles creiam em Cristo, se a sua Bíblia não está aberta? Se a sua Bíblia não é viva? Eu não estou falando dessa aqui, não. Eu estou falando da sua vida como Bíblia viva para pregar às pessoas que não conhecem. Como eles invocarão a Deus se eles não conseguem ver Deus em você, que se diz servo de Deus? Como eles vão ouvir de Deus se você não é caminho de bênção de falar de Deus para eles? E como vão ouvir se você não prega com a sua vida? Porque eles não vão entender nada do que está escrito aqui. A nossa função é pegar isso aqui e transformar em vida, através do seu testemunho, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, no meio dos seus amigos, aonde você for. Como crerão se não há quem pregue? Então você não pode ser uma falsa pregação. Você não pode ter uma falsa vida cristã. Você não pode ser uma pessoa sem identidade cristã. Senão você não vai ajudar ninguém a encontrar a Deus. Então não é pregar no púlpito, não. É pregar no dia a dia, na sua vida. Irmãos, a nossa maior desculpa, eu digo nossa mesmo, eu me incluo com certeza nisso, de não ter mais intimidade com Deus, de não ser mais profundo com Deus, de não ler mais a palavra de Deus. Eu tenho certeza que é a mesma para todo mundo. Eu não tenho tempo. E aí o que acontece? Surge um vírus, que para muita gente é maldição, é do diabo, é não sei o que muita gente inventa aí. Mas Deus, como é mestre em transformar maldição em bênção, ele fala, peraí, vou usar. Ele mandou o mundo inteiro. Não é um país, não é uma cidade. No mundo inteiro, ele falou, eu quero todo mundo em casa. Eu quero todo mundo em casa. Agora, ou você vira crente, ou é agora ou é nunca. Ou você vai ter intimidade comigo agora, ou nunca mais você tem. Porque não é um dia, dois, não é um fim de semana, não. É 2 semanas, 3 semanas, tem gente que fica mês em casa. Então, se você não me buscar e não ter comunhão comigo agora, meu filho, nunca mais você vai ter. Porque eu mandei todo mundo ficar em casa. É na China, é no Japão, é nos Estados Unidos, é na Alemanha, é na Suíça, é na França, é Espanha, Brasil. Todo o mundo. Isso só quem faz é Deus. Com um vírus que ninguém vê. Ele falou, agora vai todo mundo para casa. Quero ver, agora vai ter comunhão desse povo. Irmãos, existem alguns tipos de crente. Amém? Infelizmente, até mesmo como o pastor Anderson pregou da última vez, pessoas que são sensíveis demais. Pessoas que não entendem a pregação do evangelho, pessoas que não entendem, né, que é necessário, que o que Deus mais faz é repreender por amar. Corrigir para que você não seja condenado com o mundo. E nós, na nossa linguagem, né, a gente fala que a gente reconhece esse tipo de pessoa como crente cristal. Né? Vaso de cristal. Se você falar alto, ele trinca. Né? Se você, para mover de lugar, tem que ser com todo cuidado. Para limpar, não pode nem respirar. Né? E, infelizmente, irmão, esse tipo de pessoas tem feito com que o evangelho cresça de uma forma muito, muito lenta. Além de que, a palavra do Senhor nos diz que pelo fruto se conhece a árvore.
E tem árvore que já não está dando fruto, mas permanece nela a serpente, que em vez de ajudar na obra, atrapalha. Fica soltando veneno, fica fazendo fuxico, como o pastor mesmo falou. Aí uma pessoa vai com todo amor, vai um ministro, vai um pastor, repreende no sentido de direcionar a pessoa não aceita. E o que acontece depois? Essa pessoa que foi repreendida começa a falar mal do ministro ou do pastor para outras pessoas, gerando uma má imagem deles, impedindo depois que essa pessoa possa verdadeiramente ouvir a palavra. Então são pessoas que são árvores que, além de não dar fruto, nela permanece a serpente. Irmãos, peça a Deus discernimento do Senhor. Porque na igreja há trigo, mas também há joio. Procure andar com quem é trigo, para que você possa crescer junto com eles. E esses crentes cristãos, irmão, eu tenho uma coisa para falar para você. Há um problema nisso daí. Porque quando você lê em Jeremias, que ele vai dar o exemplo de um vaso, o vaso não é de ouro. O vaso não é de cristal. O vaso não é de prata. O vaso é de barro. Porque o barro, para ele se transformar em vaso, primeiro você tem que bater. Depois você tem que amassar. Então você tem que preparar, você tem que limpar, tirar as palhas, tirar a pedra. Essa era a nossa vida, irmão, quando a gente vivia no lamaçal do pecado. Jesus primeiro pega, ele limpa, depois ele começa a dar uma moçada aqui, joga a aguinha do Espírito Santo lá, joga a aguinha viva para dar uma amolecida, porque o nosso coração era duro. E ele começa a amassar, formar para que a gente possa ter forma. Depois ele põe na rodinha, irmãos. E aí quando ele começa a formar o barro não é formado, o vaso não é formado de fora para dentro. É de dentro para fora. Ele começa a dar forma no vaso, é por dentro. Então não adianta você se transformar por fora e dentro você ser nada. Então Jesus, quando ele faz, ele começa a formar, dando forma, ele vai aumentando e dá forma ao vaso. Uma vez que o vaso está pronto, irmão, para que ele possa ser usado, ele tem que ser colocado aonde? É no fogo, irmão. Aí ele põe lá na fornalha. E crente que é vaso de barro, quando ele vai para a fornalha, irmão, ele não derrete igual cristal, não. Ele fica duro. Ele fica rígido. Ele fica pronto, irmão. Então, quando Deus cria o vaso, que o vaso é de barro, ele põe no fogo, e aí quando ele tira de lá, ele está pronto. Aí ele pode usar para o que ele quiser. Se é para botar farinha, se é para botar azeite, se é para carregar água, se é para levar de um lado, se é para levar do outro, sem frescura, ele vai usar cada um da forma que ele quiser. Ele vai botar no seu vaso o que for para você. E vai levar você de um lado para o outro, se for a sua vontade. Sem frescura e sem delicadeza. Porque você foi provado no fogo, irmão. Você foi endurecido, foi lá. Então não tem essa conversa não, irmão. Então procure crescer na presença do Senhor. Procure crescer na palavra do Senhor. Porque o que acontece é o seguinte, Jesus, quando ele se fez homem, irmão, ele não veio só com eu vou vir, aí eu vou morrer, só que em meio ao sacrifício de Cristo e o seu nascimento, o seu ministério, ele falou assim, eu vou como homem, porque eu tenho que dar exemplo para eles. Porque eu também sangro, passo fome, tenho necessidade, se bater dói, então eu vou ser como eles, porque eu vou ser o exemplo. No fim eu vou morrer para perdoar todo mundo, mas eles precisam entender que mesmo ele sendo homem, é possível. Então esse negócio de que você quer viver de qualquer jeito, achando que você vai chegar no céu, isso é mentira do diabo. Porque Jesus diz lá, em Lucas 9:23, abra comigo, Lucas 9:23.
Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 9, 23, diz: E dizia a todos, Jesus, se alguém quer vir após mim, ou seja, eu vim primeiro, o resto vem atrás. Então tem que ser atrás é de mim, não é de mais ninguém. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, dia a dia, e siga-me. Eu sou o caminho. Se você quer vir após mim, irmão, primeiro deixe a vontade desse mundo. Deixe de fazer como o mundo faz. Faz como eu fiz. Toma a sua cruz cada dia. A dificuldade que vai surgir a cada dia. Continua carregando essa cruz e vem atrás de mim. Porque o meu caminho é reto e é bom. E ele termina no céu, do lado de Deus Pai. É isso que Jesus está dizendo. Não tem outro caminho, não tem outra forma, irmão. Não é fácil. Ele veio para dar o exemplo. Ele falou, então, siga-me. É atrás de mim. Não é atrás de qualquer outra pessoa. É só de mim. Se não vier atrás de mim, você não chega. A gente não pode, irmão. Eu quero deixar claro aqui, Tiago 4:4. Abra comigo, Tiago 4:4. Que oração? Deixa eu ver aqui. Tá. Tiago, capítulo 4, versículo 4 diz: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Irmão, quem quer ser inimigo de Deus? Deus me livre disso daí. Porque ele é um Deus todo-poderoso que não perde batalha. Eu vou guerrear contra Deus? Eu não sou doido. Todo aquele que quer ter amizades com o mundo, todo aquele que quer fazer as coisas do mundo, que quer permanecer tendo amizade com as coisas do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você sabe que palavra é essa? Inimigo de Deus. O povo do Egito, o exército do Egito, quando seguia Moisés no deserto e o povo, Deus matou um exército inteiro com água. Você quer ir contra esse Deus? Eu não quero. Eu prefiro ser amigo de Deus do que ser amigo do mundo. E tantas outras coisas que Deus fez. Um anjo só matou milhares de soldados. Imagine. Irmãos, eu não quero ser inimigo desse Deus. Por isso eu prefiro renunciar ao mundo. Como ele diz, negue-se a si mesmo. Renuncie a esse mundo, irmão. Toma a sua cruz diária e siga-me. Abra comigo 1 João. É um complemento também de Tiago. 1 João 2, capítulo 2, versículo 15. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Irmãos, a gente tem visto uma coisa, eu vou dizer para você. A palavra do Senhor diz que Ele é a videira verdadeira. Os ramos que estiverem conectados nele, que não dá frutos, ele corta e lança fora. Isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas pensam estar conectadas na videira, mas não estão dando fruto porque têm amizade com o mundo, porque amam o mundo. E ele fala, você está conectado em mim, mas não dá fruto. Você vai ser cortado e lançado fora. Não pense que ir na igreja é ser crente. Ser crente é fora da igreja. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Se Deus não achar o amor dele dentro de você, ele vai cortar e vai jogar fora, irmão. Não se enganem. Não se enganem com esse falso evangelho de que você faz o que você quer, você vive do jeito que você quer. O importante é que Deus é amor. O importante é que Deus se entregou por você, então agora você não tem pecado. O importante é que Deus se sacrificou por você. Nada me afastará do amor de Deus, pensando que isso é salvação. Isso não é salvação. Isso é misericórdia e graça. A salvação vem por você se arrepender dos seus pecados e se voltar a Deus com uma vida reta diante da sua presença. Deus deu todas as ferramentas para que você possa ser salvo nele. Mas se você não usar, você não vai. É muito importante que vocês entendam isso. A gente tem visto tantas coisas acontecendo por aí, Deus movendo céus e terra, Deus fazendo tantas coisas. Muita gente tem acreditado que está chegando o fim, que as coisas vão acontecer. Eu não sei data, não sei hora, mas uma coisa eu sei, o viver Cristo é hoje. Porque pode ser que o dia seja amanhã, pode ser daqui 1000 anos, mas uma coisa eu sei, um dia o seu número vai ser chamado. E Deus vai falar, louco, hoje pedirão a tua alma. O que você tem feito neste mundo, para quem é? Quantas pessoas não têm se preocupado tanto com as coisas desse mundo e têm deixado o reino de Deus? E quando Deus chamar o seu número, é hoje. Mas, o que você fez, louco? Para quem é o que você tem feito neste lugar? Eu vou chamar você agora. E aí? O que você vai me apresentar? O que tem nas suas mãos de riquezas do céu? Nada. Então, como você quer vir para cá? Não é possível. João 16:33. Abram comigo. João, capítulo 16, versículo 33. Amém? João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim, Jesus falando, para que em mim, Jesus, tenhas paz. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero que você pegue o meio, para que em mim tenhas paz. No mundo terei aflições. Irmãos, para que eu possa falar algo, abra Isaías 53:3. A gente vai juntar esses dois versículos aqui. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Amém? Diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizeram dele caso algum. Eu não consigo entender como uma pessoa que lê a Bíblia acha que Jesus, que é quem é, veio, foi desprezado, foi rejeitado, depois ele foi surrado, morto, e hoje a pregação, onde muita gente acredita que se ele passou tudo isso, mas eu não preciso passar. Eu não preciso renunciar a nada. Eu não preciso fazer nada. Eu posso viver, fazer o que eu quiser. Jesus, que é Jesus, foi desprezado e foi rejeitado. Irmãos, quando ele fala, eu vim trazer espada e não paz, é porque nós seríamos também, uma vez que estamos nele, também seríamos desprezados pelo mundo. Também seríamos
rejeitados pelos homens. Também passaríamos aflições, porque ele passou tudo isso para hoje estar em paz com Deus Pai. E ele diz, se em mim você quer ter paz, no mundo vocês terão aflições. Ou seja, você tem que ser rejeitado e desprezado pelo mundo. Porque se o mundo não vê diferença em você, se o mundo não te rejeita, se o mundo não te despreza como um cristão, tem algo errado aí, irmão. Se você tem andado em conluio com o mundo e o mundo tem te aceitado da forma que você é, tem algo errado aí. Porque Jesus mesmo diz, vem aí o príncipe deste século, vem aí o príncipe deste mundo, e eu nada tenho com ele. Então, se Jesus não tem nada com ele, nós, como seguidores e imitadores de Cristo, também não podemos ter. E ele está dizendo aqui, olha, eu hoje tenho paz, mas eu fui desprezado, eu fui rejeitado, eu sofri enquanto eu estive aí nesse mundo, como você, como homem, eu apanhei, eu fui perseguido, eu fui rejeitado, e você também vai ser, mas tem de bom ânimo, porque eu passei tudo isso, mas eu venci. O que ele quer dizer? Tem de bom ânimo. Você também vai ser rejeitado pelos seus familiares, você vai ser rejeitado pelos seus amigos, você vai ser desprezado pelas pessoas, ninguém vai entender você, você pode chegar em alguns países a apanhar, até morrer. Mas eu digo, tem de bom ânimo, porque eu vou estar com você. Se eu venci, você vai vencer. Porque hoje, maior é o que está contigo do que o que está no mundo. E por isso você vai vencer. É isso que nós temos que entender. Esse evangelho fraco, esse evangelho feio que está sendo pregado por aí, que você faz o que você quer, que você não pode sofrer, que crente não fica doente, que Deus tem que dar, que Deus tem que fazer. Irmãos, isso é mentira. Porque se você é crente de verdade, você vai ser rejeitado pelo mundo. Porque o mundo não entende a Cristo. Rejeitou Cristo no passado, continua rejeitando Cristo no presente e vai rejeitar Cristo no futuro. Porque o que tem a luz com as trevas? Nada. O que tem os santos com os ímpios? Nada. Tem que haver diferença entre nós e o mundo. Se essa diferença não existe, há algo errado nisso aí. Se o mundo te aceita, fica preocupado com isso, irmão. Porque tem algo que tem que ser consertado aí. Então você tem que ter uma vida com Deus. Automaticamente as pessoas vão te rejeitar. Ah, é difícil, eu tenho que... Irmãos, o evangelho é um só. Ou Deus manda, ou ele não manda. Ou você tem identidade cristã, ou você não tem. Tem dificuldade? Tem. Mas você que conhece a palavra, vai entender. Ele dá exemplos, ele fala, olha, não se preocupeis com o que você tem de comer, de beber, de vestir. Não se É Deus falando para você, meu filho, não se preocupa com isso. Acalma o teu coração. Mas procura primeiro o reino do céu e a sua justiça. E do resto eu tomo conta. Sou eu que comando a sua vida? Sou eu que estou no controle da sua vida? Descansa, irmão. Descansa, meu filho, ele diz. Calma, não turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim, diz Jesus. Tudo vai se acertar. Até o hino que a irmã Selma cantou foi perfeito. Você tem que deixar tudo no altar. Tudo. Isso inclui a sua vida. E aí Deus tudo fará. Uma vez em que você entende e se entrega de corpo e alma, fala, Senhor, faça a sua vontade, me direciona, me mostra qual é a tua vontade, onde eu estou errando, me mostra para que eu possa me consertar. Irmãos,
nós somos falhos sim. Todos nós. Mas acontece que a palavra nos ensina a admoestar ou a corrigir uns aos outros em amor. De repente, uma falha que é sua não é minha. E eu vou lá e te ajudo. De repente, uma falha que é minha não é sua. Você vem e me ajuda. Eu não posso rejeitar uma correção sua e dizer, não, está me julgando. Não, é amor. Isso é amor. Quando alguém vê você caindo no buraco, quando alguém vê você se desviando do caminho, fala, irmão, vem para cá. Irmão, cuidado. Olha, isso não dá certo. Volta para o Senhor. Não, quem é você para me julgar? Não é julgar, isso é amor. Isso é amor, porque como um pai corrige um filho, assim o Senhor corrige a todos que ama. Nós temos que ser uma família, irmãos, ajudando mutuamente uns aos outros. Todos somos falhos, sim, mas Deus tem levantado homens e mulheres para nos ajudar, para nos direcionar, para nos guiar. Dê ouvidos. Ninguém vai voltar do inferno para avisar você como que é lá, não. Você vê lá no livro de Lucas, o que ele diz? Quando o rico está no inferno, ele ainda pede para pai Abraão, mande Lázaro de volta para que fale aos meus irmãos, para que eles não corram o mesmo risco de fazer os meus erros e venham parar aqui. E ele diz, ele tem Moisés e seus profetas, que ouça a eles. Então Deus diz para você, você tem os seus pastores, você tem aqueles que te direcionam, ninguém vai vir do além. Não há outro evangelho senão esse. Como eu falei da última vez, não há profecia que possa fugir desta Bíblia. Não há o que o homem fale. Se falar mais do que está aqui, já está errado. Porque ninguém pode adicionar nada nesse livro. Então eu fico com o que Jesus falou. Então, irmão, ninguém vai vir. Ouça, Deus deu pastores. Como diz a palavra, deu uns para apóstolos, outros mestres, outros profetas. Deus deu pastores a vocês. Deus deu homens instruídos, que ele deu ungiu, que ele capacitou, que ele deu unção, que ele deu o dom. Não somos melhores do que vocês, não é isso. Mas ele nos usa para direcionar a sua vida. Mas você tem que crescer individualmente. Você tem que se tornar um maduro espiritual independente dos seus pastores. Você tem que crescer. A sua fé não pode ser condicionada à fé do meu pastor. O seu conhecimento não pode ser condicionado ao conhecimento do seu pastor. A sua salvação não pode estar presa à salvação do seu pastor. Então, nós estamos aqui, sim, como aqueles que têm um bebê, que começa a dar alimento, que começa a ajudar a andar, para que uma hora você possa andar sozinho. Porque no início nós entendemos, a gente vê realmente no horizontal, os nossos espelhos são os nossos pastores, nossos líderes, mas a função de um líder é fazer com que o olho saia dele e vá para Cristo. No dia que você parar de olhar para os seus pastores e você começar a olhar para Cristo, você vai entender que você nunca mais se desvia. Porque quando um pastor diz, não vou para a igreja, metade da igreja não aparece. Por quê? Porque a fé dele, o conhecimento dele, a bênção dele não está em Cristo, está no pastor. Quando um pastor peca, cai, muitas pessoas deixam a igreja. Por quê? Porque ele não conseguiu ainda olhar para Cristo. Ele continua olhando para o homem, e o homem é falho. Como eu falei na última terça-feira, eu falei, o seu padrão não pode ser o homem, não pode ser seu irmão, não pode ser o seu pastor. O seu padrão de cristão tem que ser Cristo. Porque quando Cristo é o seu padrão, você vai ver que muito distante você está. E você tem que batalhar muito para tentar chegar no padrão de Cristo. E aí, quanto mais você batalha, quanto mais você procura, quanto mais você busca, quanto mais perto dele está, você começa a ter mais certeza da sua salvação. E pode acontecer o que aconteça. Pode a igreja aqui das portas fecharem, mas você nunca vai abandonar Cristo. Pode a Suíça começar a fechar a porta para o cristianismo.
começar a fazer perseguição a cristão, mas você não abandona Cristo, porque não é parede, porque não é homem aonde está baseada a sua salvação e a sua fé. Sempre foi em Cristo. É com parede ou sem parede, é com homem ou sem homem, porque você é crente em Cristo Jesus e não no homem. É isso que eu quero que você entenda nesta noite. É isso que eu quero que você leve para a sua vida a partir de hoje. Procura analisar que tipo de vida você tem tido com Deus. Procura analisar que tipo de vaso eu tenho sido com Deus. Será que eu tenho crescido na presença de Deus? Será que Deus pode me usar como vaso de honra? Seja o dom que Ele coloque dentro do seu vaso, Ele pode usar você e você está se deixando ser usado. Irmão, não há nada melhor do que servir a Deus. Porque esse mundo nada tem para te dar que Deus não tenha muito além para fazer. Porque a palavra mesmo diz, não veio na mente do homem, não surgiu no seu coração. Não tem, a gente não consegue imaginar o que Deus tem preparado para nós. Então, irmão, abre mão desse mundo, irmão. Abre mão dessas coisas aqui e pela fé, ande com Deus. Porque muito mais Deus tem para te dar. Se você acha que um carro zero é felicidade, você vai andar em carruagens aí de fogo. Não sei, vai andar em cavalos de fogo, você vai voar com os anjos. Sabe, é figuração minha, mas Deus tem coisas inimagináveis para nós. Que isso que nós temos aqui na terra é muito pouco. Não chega nem perto. Então, irmãos, vale a pena. A palavra é, vale a pena renunciar ao mundo, não ser amigo do mundo, pegar a sua cruz dia a dia, dificuldade a dificuldade, porque a palavra diz, basta cada dia o seu mal. Então, quer dizer, a cada dia tome a sua luta, carregando a sua cruz, mas continua seguindo Jesus, porque aí no fim você encontrará paz e descanso, que excede todo e qualquer entendimento do homem. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez aos pastores por essa oportunidade. Espero que tenha sido de valor, que realmente tenha sido bênção e de edificação para a sua vida e que o Senhor realmente continue abençoando o resto dessa semana e que você continue firme em Deus, com vírus ou sem vírus, trabalhando ou em casa, que você tenha a sua fé em Deus. O que acontecer é porque está no controle dele. Entenda isso, que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Amém? Então eu quero agradecer mais uma vez e quero voltar a palavra então para o nosso pastor Anderson. Amém? Muito obrigado e a paz do Senhor a todos os irmãos.